Corinthians, 5 times que não ganharam, mas eu amo. Fala, fiel, beleza aqui? Se ainda não se inscreveu no canal, clica no bagulhinho vermelho no inscrever, no subscribe, clica. Você tem um vídeo inteiro pra fazer isso, velho. E também não esquece de seguir nas redes sociais e deixar o seu joinha e também o seu comentário do que você tá achando, porque hoje é dia de relembrar um montão de time legal do nosso Coringão. Partiu! Vinhetinha! Fala a verdade, bicho. Eu sei que você guarda no coração algum time do Corinthians que você tem alguma ligação afetiva, que por alguma razão não ganhou, ou que talvez não era nem tão bom assim. Todo mundo tem, né? Vamos relembrar agora 5 times do Coringão que não ganharam, mas que a gente guarda no coração. Partiu? Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Brasileiro de 1993. Brother, esse time doeu ver perder, cara. Era um time treinado pelo Mário Sérgio, aquele jornalista da Fox, falecido no acidente da Chapecoense em 2016. O Mário Sérgio, ele era técnico do Corinthians. Era um time que contava com o Valber, com o Leto, com o Rivaldo, com o Admilson, Luiz Carlos Vinck, com o Zé Elias. O Viola fazia gol toda hora, cara. E não era um time muito bom, não. Não pensa que era um time extremamente qualificado, não. Era um time extremamente tático, aplicado. Era uma vontade tão grande. O time batia, que transformava jogos difíceis em placares elásticos de 2 ou 3, ou até goleadas, como por exemplo, um 5-1 no Bahia e um outro 5-1 no Botafogo, as duas no Pacaembu. Não era um time bom, não, mas era um time que era tão... Eu não posso dizer isso, que ele terminou a primeira fase invicto. Ele não perdeu nenhum jogo. Daí esse time que eu gostava tanto, era moleque, eu tinha 11 anos, cara. Ele foi para um quadrangular final, junto com o Santos, com o Flamengo do Marcelinho Carioca e com o surpreendente Vitória, que veio de uma espécie de segunda divisão em mais um regulamento estapafúrdio daquele da CBF, que juntava times grandes da primeira divisão com times que vieram desse módulo inferior, digamos assim, que foi, no caso, o Vitória no grupo do Corinthians. Só que esse Vitória, velho, ele resolveu encher o saco. Ele era um time muito bom, tinham caras muito bacanas nele. Por exemplo, o Dida, que depois veio ser ídolo do Corinthians, o Vampeta, o Alex Alves, que depois jogou no Cruzeiro. E tinha um cara, velho, que era o que mais dava problema ali, que era o meio campo, chamado Roberto Cavalo. O Roberto Cavalo hoje é técnico, já deve ter cruzado com o Coringão nas Copas do Brasil e Paulistões da vida, já deve ter visto o Roberto Cavalo no banco de algum adversário. O Roberto Cavalo, velho, ele batia falta, mano, era tipo Neto, era tipo Marcelinho Carioca, era na gaveta, velho, não tinha segunda chance. Falta pro Roberto Cavalo, era gol, velho. A Fonte Nova já levantava e já sabia que o Vitória ia fazer o gol. E o que aconteceu? O Coringão, na história de aplicação, de time tático, perdeu alguns jogadores em contusão e também em suspensão e foi pro jogo da Fonte Nova contra o Vitória do Roberto Cavalo com muito desfalque e finalmente perdeu. Ele perdeu de 2-1 pro Vitória lá em Salvador e isso deu uma complicada um pouquinho no grupo do Corinthians. Por quê? O Vitória, ele também era brigador e ele não perdia ponto. Não perdeu no Flamengo, não perdeu no Santos e calhou do quê? No Morumbi. Corinthians e Vitória, a decisão, entre aspas, para ver quem aqui ia pra final. Se o Coringão vencesse o Vitória, tava tudo ok, ia jogar contra o Santos já desclassificado na quarta-feira pra ir pra final contra o Palmeiras. Só que o Vitória, velho, ele veio aqui e ele abriu um 2-0 contra o Corinthians, num lance que é marcado até hoje, possivelmente no maior vacilo da história do Ronaldo Giovanelli. Uma falta que o Roberto Cavalo foi bater. Era uma falta de 2 lances. Eu me lembro até hoje, eu tava vendo esse jogo na TV, o Roberto Cavalo, ele foi bater. Era 2 lances, o juiz ergueu o braço e o Roberto Cavalo, ele bateu direto. Ele ignorou a questão dos 2 lances, só que o Ronaldo, ele pulou. Ele encostou na bola, deu o segundo lance e ela entrou. O gol foi corretamente validado. Me parecia um tiro livre indireto. Mas bateu na mão do Ronaldo, Silvio. Se bateu na mão do Ronaldo, foi ele.
Roberto Cavalo, craque da camisa 8, faz. O Corinthians até empatou com o Rivaldo depois em 2-2. Só que, mano, o empate no Morumbi lotado, velho, só um ponto, acabou complicando. O Coringão até ganhou do Santos na quarta-feira, só que o Vitória também ganhou do Flamengo. E com uma derrota, aquele time do Mário Sérgio ali não foi pra final contra o Palmeiras. O Vitória até lutou, mas não aguentou o Palmeiras na final. O Palmeiras acabou sagrando campeão brasileiro, mas que dá saudade daquele time do Valber, tabelando com o Viola. Cara, e o Viola fazia comemoração, o Viola fazia marcha soldado, fazia dancinha. Mano, tinha lambada, velho. Na época a lambada tava estourando, o Viola dançava lambada. E cada gol era uma dancinha do Viola. A gente tinha esperança de ver aquele time na final, mas infelizmente ele acabou tropeçando no Vitória. A gente leva esse time no coração, mas não ganhou, velho. Brasileiro de 2010, centenário do Corinthians. Puta, essa doeu, cara. Essa doeu, velho. Time do Corinthians com Ronaldo, Roberto Carlos, Bruno César, Jusilei, Dentinho, no centenário do Corinthians, comandado pelo Mano Menezes, disputando pau a pau contra o Fluminense do Muricy, do Deco, do Emerson Sheik, velho. O Emerson Sheik ainda tava no Rio de Janeiro, não tinha vindo pro Corinthians ainda não. Ainda era aquele Emerson desconhecido da Fiel, mas que ele acabou levando a taça. O Corinthians, ele largava na frente no Campeonato Brasileiro, e aquele time do Mano começou a abrir vantagem, velho. Começou a dar gordura, a ganhar. Era um esquema tático que depois da eliminação da Libertadores pro Flamengo, começou a dar liga, começou a funcionar. E o Corinthians ele começou a abrir. Só que veio a maldita pausa pra Copa do Mundo na África do Sul. Aquela Copa que todo mundo já conhece, aquela que o Brasil foi eliminado pra Holanda nas quartas de final por 2-1, aquela do Felipe Melo. Oi, Felipe Melo. E o que aconteceu, Jacaré? O Dunga, técnico da seleção, quando acabou a Copa do Mundo, ele foi demitido e a seleção brasileira precisava de um novo treinador. Ai. Já veio o filme do Parreira daquela outra vez, não deu outra, Jacaré, a CBF veio e tirou o Mano Menezes do Corinthians. Maldita hora da CBF tirar o Mano do Corinthians. Podia levar o Muricy do Fluminense, tentaram e o Muricy disse não, o Mano foi, aceitou, deixou o Coringão na mão. Aconteceu o quê? O Corinthians ele foi atrás do Adilson Batista, velho. Ele até deixou o time em primeiro lugar, mas durou pouco, e ali o padrão de jogo foi o Pascocuia, e o vestiário também já não era mais o mesmo. Era preciso o quê? Primeiro mandar o Adilson embora, mandou embora ele ter até vencido o Fluminense no confronto direto, mas o Adilson acabou caindo, não resistiu, que era muita caca junta, só que aí, velho, a diferença pro Fluminense começou a diminuir, e o Flu encostando. O Coringão ainda era líder, mas o Flu encostando. E o Coringão, ele foi atrás de alguém lá no mundo árabe que mudou a nossa história, mas isso é assunto para um outro Corinthians, o Tite, que trouxe lá do Al Ain, do mundo árabe. Enquanto o Tite não veio, até o próprio Fábio Carille dirigiu o Corinthians no jogo contra o Vasco em São Januário. Aliás, a última vez que o Vasco venceu o Corinthians, lá em 2010 por 2-0 em São Januário. Depois desse jogo, chegava o Tite, que ganhou do Palmeiras na sua estreia, e no empate contra o Guarani em Campinas, que o juiz garfou a gente 2 gols legais do Ronaldo mal anulados, que daria o título pro Corinthians. O que aconteceu? Contusão do Ronaldo, o time tropeçando, empatando com o Vitória. O Fluminense, faltando 3 rodadas, ele acabou passando o Corinthians na tabela. O Fluminense teve 2 jogos muito suspeitos, que até hoje são falados, contra São Paulo e Palmeiras, que dizem que São Paulo e Palmeiras entregaram para quebrar o Coringão. Entrega ou não, a questão é que o Fluminense venceu os 2 com certa facilidade e acabou saindo campeão na última rodada no estádio Newton Santos, ainda na época chamado de Engenhão, contra o Guarani, num gol que, salvo engano, foi até do Emerson Sheik, naquela partida que o Coringão, enquanto isso, empatava com o Goiás em 1-1 e perdia a chance de sagrar campeão do centenário. Ô, judiação, velho. Eu lembro do Elias, o choro do Elias no fim do jogo, lá em Goiânia, de não ter vencido aquele título. O que você me fala desse campeonato brasileiro? Chegou perto. Sabia que ia ser difícil, a gente não perdeu o campeonato hoje. A gente perdeu umas rodadas com pontos que não podiam perder. A gente sabia que ia ser difícil, mas acontece, futebol é assim.
Paulista de 1987. Possivelmente a primeira vez que eu vi um jogo do Corinthians com o discernimento que era o Corinthians, e o primeiro jogo que eu falei, cara, eu gosto desse time aqui. Semifinal do Paulista de 87, Corinthians 5-1 no Santos. Aquele primeiro jogo da semi, que depois se classificou para a final para jogar contra o São Paulo, mas o Paulistão de 87 não foi lá bem assim. Era um time muito regular, que fez uma primeira fase sofrível, ficando em último lugar no primeiro turno, chegou até a trocar de... Gente, o Basílio, velho. O Basílio chegou a treinar o Corinthians por alguns jogos, até que o Coringão acabou acertando, deu uma reagida no segundo turno, virou até tema de Globo Repórter, aquele time que não ganhava de jeito nenhum, virou tema da placar, capa da placar, virou um monte de reportagem, só que o Coringão ele reagiu, e ele foi parar na semifinal, depois de ganhar, e chegou na semi, aquele time do Dimar, aquele time do Dida, aquele time do... Lembra do Índio do Coxa, velho? Aquele que jogou com o Lela, aquele pai do Richardson, lembra? O Índio jogava com o Lela, velho, no Coritiba, foi pro Coringão, mas não brilhou muito não, mas aquele time, velho, era brigador. Aquele time chegou na semi contra o Santos, foi pra uma final contra o São Paulo, mas ali sucumbiu. O São Paulo acabou sendo campeão com um gol do Lê, de cabeça. O Lê era menor que eu, só que o Lê pulou, fez um gol de cabeça no primeiro jogo, veio, o São Paulo venceu por 2-1 e sagrou campeão paulista. Mas aquele time fica no meu coração, fica na minha memória, até pelo uniforme muito bonito. O Birubiru era o grande astro daquele time, era um uniforme preto e branco, bonitão pra caramba, daqueles clássicos, mas que infelizmente ele não conseguiu repetir o sucesso do segundo turno da primeira fase e acabou perdendo pro São Paulo na final de judiação. Primeira vez que eu vi o Coringão na TV contra o Santos, nossa senhora, saudade, cara, tinha 5 aninhos, velho, mas pena, velho. Gente, 2002. Aquele timaço do Parreira. Gil, Everton, Kleber, o Guilherme, que era do Atlético centroavante, o Leandro. É um time bom, né, velho? Campeão do Rio São Paulo da Copa do Mundo, campeão da Copa do Brasil, até que o Dida foi embora, perdemos mais alguns jogadores, mas fizemos uma campanha muito boa naquele lado esquerdo, chamado o melhor lado esquerdo do mundo, com o Kleber, com o Gil. Lembra? Aquele time do Parreira? Que triangulava, a gente era bonito de ver. Triangulava pra cá, pra lá, gol. Triangulava pra cá, pra lá, gol. Pra cá, pra lá, gol. E o Coringão cada vez mais monstrão, cada vez mais gigantão. Aquele time começou a ganhar corpo e a torcida começou a botar uma fé de cara. Será que vai dar tetracampeonato brasileiro nesse ano? Será que vai sair mais um título nacional? E o Coringão avançou pro mata-mata. Daí nas quartas de final, velho, veio o Atlético Mineiro, que foi nosso vice em 99. O Corinthians, velho, atochou 6 no Galo dentro do Mineirão, velho. Daí você imagina como é que saiu a minha expectativa do brasileiro, né, velho? Vem cá. Imagina como é que veio a expectativa de um corintiano que vê o time dar show e enfiar 6, vai ser campeão, velho. Daí veio uma semifinal duríssima contra o Fluminense do Romário. Perdemos no Rio de 1-0, gol dele, claro, do Romário de pênalti, e revertemos em São Paulo com uma contusão do Romário. Daí veio a final contra aquele time surpreendente do Santos. Diego, Robinho, toda aquela galera, que eu boto muita culpa da arbitragem, já vou explicar por quê. O time do Parreira, pau, e toca de bola. Só que aquele time do Leão, do Santos, era muito bom também. O Santos fez 1-0 naquele primeiro jogo e teve uma falta criminosa do Robinho no David, que quase quebrou a perna do David. Safado! Isso não se faz! Vergonha, cara. Era um lance, inclusive pro Robinho naquele lance, tomar cartão vermelho sério. Você pode depois no Google, procura o lance pra você ver. Galvão Bueno comentando isso. Era pra vermelho. Nem amarelo, velho. Nem amarelo. O amarelo já tirava o Robinho do segundo jogo, porque ele tava pendurado. Nem amarelo. O Robinho seguiu na partida. O Santos fez 2-0. Com a arbitragem já quebrando as pernas no primeiro jogo, ficou bem complicado reverter. Embora o Coringão ainda tenha conseguido virar o placar no segundo jogo, acabou tomando a virada daquele jogo famoso da pedalada do Robinho para cima do Rogério. Ei, Rogério. Ei, arbitragem. Na ponta esquerda para Robinho. Robinho na pé. Robinho. William vem por dentro. Aquele direita fica. Landa, ele passa o pé na bola para lá, para cá. Pintou ali, pênalti. Não ganhamos o título ficou com o Santos, mas aquele time do Parreira merecia, cara, merecia. Que pena, velho, que timaço, que pena. Talvez a Libertadores 2003 seria uma história muito diferente para nós, com o Parreira no comando, com o time campeão e embalado. Não deu, paciência.
Para finalizar, Paulista de 1992. Os times que eu citei aqui no Corinthians, provavelmente é o pior Coringão que eu tô falando hoje aqui. Era um time bem mediano, bem irregular. Aquele time do Corinthians do Viola, aquele time do Nilson, lembra do Nilson? É o Paulista que consagrou o Mojimirim do Carrossel Caipira do Vadão, o Mojimirim do Juliano das Canecas do Boot Talk Show. Alô, Juliano, olha o seu sapão aí no Corinthians, enchendo o saco do meu Coringão naquele Paulistão. O Corinthians ele fez uma primeira fase daquele campeonato bem irregular, mas chegou até alguns bons jogos, como por exemplo, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 4-0 no Pacaembu e venceu o clássico do Palmeiras por 2-1 no Morumbi. Naquele jogo do Palmeiras, inclusive, foi a despedida do Wilson Mano, que foi vendido para o Júbilo Iwata, lá da J-League. Era o auge da J-League. A J-League com dinheiro, o Japão com dinheiro, levava um montão de brasileiro e levou o nosso Coringa, Wilson Mano, embora para a terra do sol nascente. Só que ganhar do Palmeiras uma vez era tranquilo. O problema era que o Palmeiras estava começando a Parmalat, né? Tava com dinheiro, tava montando aquele esquadrão e também tinha o São Paulo do Tele, que era multicampeão, Raí, Palhinha, Miller, Cafu, Zete, todos eles. Ia ser meio complicado aquele time do Coringão, que era tecnicamente inferior, brigar com eles no quadrangular, ainda mais com a presença desse time do interior, que eram mais chatos. Na segunda fase, 2 grupos de 4 times cada um. No primeiro, tinha o São Paulo, que sobrou pra caramba, o Santos, a Portuguesa do Denner, que era campeã da Copinha o ano anterior, e a Ponte Preta, que também estava ali. No segundo grupo, o Coringão, claro, o Palmeiras no grupo, o Mojimirim do Carrossel Caipira do Vadão e o Guarani, que era um time muito chato. Tinha o Edu Lima, que era um meia que depois jogou no Flamengo, e o Edilson Capetinha, velho, que tava no Guarani naquele campeonato. O Guarani, que foi o adversário do primeiro jogo do Corinthians que eu vi na minha vida no estádio de futebol, lá em Campinas, 2-1 pro Guarani, no quadrangular final desse campeonato, também enfiou 5 no Palmeiras. Só que qual que era o problema? Como o Jimirim também estava muito forte, os times eles iam trocando pontos. Um ganhava aqui, outro ganhava ali, outro empatava. E nesse perde-ganha, o Palmeiras acabou vencendo o Mogi lá em Mojimirim. E por 1 pontinho, 2 pontinhos, não me recordo exatamente, foi o Palmeiras pra final e não o Corinthians, o Mogi e o Guarani. Ficou eu, Butizinho, na época com 10 anos, tendo que ver o Choque Rei na televisão, ver o São Paulo do Tele campeão mais uma vez, que aliás seria campeão do mundo alguns dias próximos daquela outra final de estadual. Haja saco, eu não aguentava mais o time do Morumbi ganhando campeonato naquela época. Ainda bem que acabou isso aí, velho. Talheres são armas, se bem utilizados. Talheres se usam pra se alimentar. Paparam São Paulo e ficaram felizes com o belo jantar. Deu saudade, né? E aí, você tem algum time do Coringão que não foi campeão, que por alguma razão você guarda no coração? Conta aqui pra gente nos comentários, que essa aqui deu trabalho, hein? Não esquece de se inscrever aqui na minha cara linda, plim, do lado tem mais vídeos, e deixar claro o seu joinha, porque esse Corinthians veio da alma e deu um trabalhão. Eu volto na semana que vem com conteúdo muito legal. Vai, Corinthians, sempre!